Saída do caixão com o corpo do Papa Francisco. Aparentemente essa imagem que já temos agora em tela. Nesse momento acompanhamos também o badalar dos sinos na Basílica de São Pedro, quando tem início o cortejo fúnebre que levará o caixão com o corpo do Papa Francisco até a Basílica de Santa Maria Maggiore. Um percurso de pouco mais de 5 quilômetros que acontece em meio a muitas homenagens dos fiéis. Policiamento reforçado para esse cortejo fúnebre para garantir a segurança, claro, dos fiéis que estão ali para se despedir do pontífice. A gente está indo numa área muito isolada e, na sequência, a gente já consegue perceber a manifestação do público ali fazendo o sinal da cruz, fazendo a sua oração. É a despedida ao Papa. E agora, batedores também que fazem parte desse cortejo, dando início a esse momento de maior proximidade com os fiéis. O que a gente viu agora, Carol, foi o carro saindo ali dos muros do Vaticano. Eram aqueles muros ali que cercam o Vaticano, indo em direção a Roma. O que a gente deve ter agora, a gente achava, né, que o cortejo do Papa passaria ali pela Via da Reconciliação, onde o Márcio estava, passaria ali também perto das margens do rio Tibre, ali do Castelo de Sant'Angelo, mas a gente vê agora fazendo um outro caminho, já saiu ali dos muros do Vaticano, a gente viu inclusive os guardas ali do Vaticano fazendo uma saudação quando o carro passou. Claro, o Papa Francisco era o chefe de Estado do Vaticano e aqueles guardas respondem ao chefe de Estado do Vaticano, eles fazem parte da guarda do Vaticano. E agora então o caminho até a Basílica de Santa Maria Maggiore, segundo o cronograma que a gente tem, o roteiro que a gente tem, na verdade, esse cortejo deve passar perto de alguns pontos conhecidos da cidade de Roma, da capital italiana, a exemplo do Coliseu e do Panteão. O trajeto divulgado pelo Vaticano inclui, por exemplo, a Via do Fórum Imperial, que é justamente o que leva ao Coliseu. Imagem ao vivo que vamos acompanhar, todo esse cortejo fúnebre transmitido para você ligado aqui na CNN Brasil. Percebemos também esse reforço na segurança, reforço que é feito com atiradores de elite posicionados, também o fechamento do espaço aéreo de Roma nesse momento em que o cortejo fúnebre acontece, além, claro, dos fiéis que se destacam nas ruas de Roma. Expectativa de muitas homenagens durante esse trajeto. O Vaticano trabalha com cerca de meia hora, de 20 minutos a meia hora, até a chegada à Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica numa região central de Roma. Por lá, já uma grande aglomeração de pessoas. Houve um cuidado por parte do Vaticano, das autoridades envolvidas com esse esquema de segurança, para fazer o isolamento desses pontos mais procurados pelos fiéis. Então, o acesso à Praça São Pedro foi um acesso limitado, também nos arredores da Basílica de Santa Maria Maggiore. E conforme o avanço desse cortejo, a gente percebe ali o público fazendo a sua oração, aplaudindo. A gente consegue, inclusive, ouvir. Vamos acompanhar. Imagem ao vivo nesse momento que chega para a gente aqui na CNN Brasil, já de Roma. Já tivemos a saída do corpo do pontífice dos muros do Vaticano, algo que não acontecia, repito, em mais de 100 anos para a Igreja Católica, que é um pontífice não ser enterrado na Basílica de São Pedro. Na Basílica de São Pedro, há cerca de 90 pontífices que foram sepultados, 91 pontífices. E na Basílica de Santa Maria Maggiore, Papa Francisco será o 8º pontífice sepultado. O túmulo é um túmulo simples, sem uma decoração especial, como pediu o próprio Papa Francisco em testamento. Apenas com uma inscrição, Franciscus, que é uma referência ao nome de Francisco em latim. O mármore utilizado nesse túmulo é de uma região da Itália, de onde são parte da família do Papa Francisco. Ele tem origem italiana, ele tem ascendência italiana, filho de imigrantes italianos, porém nascido na Argentina.
Também destaque para a presença de muitos sul-americanos nesse momento em Roma para prestar ali a sua homenagem. Muitos brasileiros que conversaram, inclusive conosco aqui na nossa programação, que foram até o Vaticano, que foram até Roma para prestar sua homenagem. Há uma relação, Railson, muito grande dos brasileiros com o catolicismo. Quando falamos de 1 bilhão e 400 bilhões de católicos no mundo, temos grande parte desses católicos no nosso país. Sim, e Francisco sempre teve uma atenção, um carinho muito especial com a Igreja do Brasil. Primeira viagem internacional dele é ao Brasil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, mas sempre recebeu com muito carinho os bispos na chamada visita ad limina, que é essa visita regular dos bispos de uma nação até o Papa em Roma. Sempre tratou com muito carinho também aqueles que integram o colégio cardinalício. E Francisco muitas vezes mencionava o Brasil em suas preces, em suas orações, sempre com muito bom humor. Sempre. A piada tradicional para todos aqueles que o visitavam era cachaça e água. Né? E também ele amava quando recebia perguntas sobre quem era melhor, Pelé ou Maradona, quando não ele mesmo fazia essa pergunta. Eu lembro de uma amiga que esteve com ele que dizia o seguinte, a Fabiola Goulart, talvez esteja até na audiência, ela falava assim, o Papa não gosta de puxa-saco, então não é para falar que Maradona é melhor para agradá-lo, porque ele vai perceber e vai se incomodar, tem que falar que é o Pelé. Vai concordar com o brasileiro. Então, Francisco sempre com esse bom humor, esse carinho nas suas nomeações, um dos bispos que integra a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, relatou recente que numa das visitas ad limina o tempo era de 15, 20 minutos, algo do tipo, e o Papa Francisco se estendeu nessa visita. Uma professora, num relato, ela integra a Rede Lápis, Rede Latino-Americana do Pensamento Social, do CELAM, que é a Conferência dos Bispos da América Latina, também relatou que eles tinham um tempo breve com o Francisco, mas ele se empolgava, gostava de falar com os latinos, com os brasileiros, e aí mais uma vez quebrava o protocolo. A visita que era de 15, 20 minutos, durava 30, 40 minutos, 50 minutos. Ele muito atencioso e muito carinhoso com o seu continente, que é o seu berço teológico. Mencionava isso ontem aqui com o Renan Fiuza. Foi possível ver, inclusive, Railson, uma bandeira ali do Brasil, no momento em que esse cortejo acontece, pelas ruas de Roma, Rio Tibre, certo, Diego Pavão? É isso, é o Rio Tibre, o rio que corta Roma. A gente achou que seria ali perto da margem com o Castelo de Sant'Angelo, mas é uma outra ponte que corta o rio, que permite o transporte entre uma área de Roma e outra. Logo a gente deve ter o cortejo passando ali perto daqueles outros locais que a gente falava agora há pouco, o Coliseu, a via ali do Fórum Romano, o Panteão também deve ser um dos pontos por onde esse cortejo deve se aproximar. A gente não sabe se vai chegar exatamente na frente, mas vai se aproximar ali pelo roteiro que foi passado pelo Vaticano, por esse caminho que vai sendo feito ali. Mais ou menos 5 quilômetros, 5,5 quilômetros a distância que vai ser percorrida até a Basílica de Santa Maria Maggiore. Interessante esse caminho porque esse plano do Papa Francisco, essa intenção de ser enterrado em um local fora do Vaticano, também permite mais aproximação do público, né? A gente vê milhares de pessoas esperando o cortejo passar. É mais um momento que o público vai poder ter um contato mais próximo com essa despedida, algo que não aconteceria, por exemplo, se o Papa fosse enterrado na Basílica de São Pedro, né? A gente não teria essa proximidade nesse caminho, até porque essa seria uma cerimônia muito mais restrita ali na cripta da Basílica de São Pedro, onde, a Carol disse agora, estão enterrados os restos mortais de 91 papas. Mais uma mudança promovida por Papa Francisco. E aí na imagem do canto direito do seu vídeo, já a Basílica de Santa Maria Maggiore em destaque, onde será sepultado o corpo de Francisco. Uma multidão já se concentra por lá, algumas autoridades da igreja também já presentes para que aconteça o sepultamento. Há uma expectativa, Railson, de um grupo de imigrantes trans, também mais pobres, que devam receber o caixão do Papa Francisco para sepultamento, também evidenciando essa mensagem
que ele propagou durante todo o seu pontificado. Exatamente, essa informação que nos chegou no meio da semana, de que este grupo estaria na porta ali da Basílica para fazer então a entronização aí do caixão e levá-lo até o lugar onde será o sepulcro, onde ele será sepultado. Também, Carol, em relação a essa presença dos brasileiros nesta despedida do Papa Francisco, lembrando que neste final de semana a programação era de uma canonização do beato Carlo Acutis, e aí fazendo esse link com esse carinho do Papa com o Brasil, a canonização de Santa Dulce, abertura para outros processos de beatificação de brasileiros, a beata Benigna Cardoso do Nordeste, uma mártir do Nordeste, até mesmo esse processo, o andamento do processo visando a beatificação de Padre Cícero Romão Batista, do Juazeiro do Norte. Então, isso mostra também esse carinho do Papa, essa atenção para com os brasileiros. E também, neste processo de canonização do Carlo Acutis, lembrando que um primeiro milagre, a causa avança para a beatificação, e num segundo, evolui então para a canonização. E este segundo milagre, que tornou possível a canonização do Carlo Acutis, aconteceu no Brasil. Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, então, também por isso a presença de muitos brasileiros, muito jovens, porque Carlo Acutis faleceu com seus 15 anos, em 2006, então muitos jovens presentes, porque foram até Roma por conta da canonização do Carlo e foram para um momento histórico, se depararam com um outro momento histórico, talvez não da forma que eles imaginavam, mas estão vivenciando um momento histórico da Igreja. E como o Papa é ele que chancela a canonização, por isso que foi adiada a canonização. Então, só depois do conclave que a Igreja vai dar ali as diretrizes de uma nova data. E além da canonização do Carlo Acutis, dentro desse processo do ano jubilar, são diversas as peregrinações promovidas até Roma. Então, houve o Jubileu dos Artistas, terá o Jubileu dos Jovens em julho, e houve o Jubileu dos Comunicadores no início do ano, e neste final de semana está acontecendo o Jubileu dos Adolescentes. Então, a peregrinação continua, só não houve a canonização do Carlo Acutis. E aqui também mais um recado de Francisco. Muitos jovens amam o beato Carlo Acutis, mas Francisco colocou o Carlo como modelo para os adolescentes e reservou para o Jubileu dos Jovens a canonização de um outro jovem, que é o beato Pier Giorgio Frassati. Ele vai ser canonizado em julho, e o Carlo Acutis, que seria agora, no Jubileu dos Adolescentes, vai aguardar uma nova data, um palpite, baseado apenas em fonte vozes da minha cabeça, que o Carlo será canonizado junto com Frassati. Carlo Acutis, que é tido pela Igreja como influencer da santidade, já que ele usava a internet como uma ponte de comunicação, divulgava conteúdo cristão nas redes, criou um site para catalogar milagres, e teríamos a beatificação de Carlo Acutis justamente nesse domingo, mas por conta do falecimento do Papa Francisco, a canonização foi adiada. Muitos jovens, como destaca o Railson, nesse momento no Vaticano, em Roma, também devido às comemorações do jubileu. E esse contato do Papa Francisco com os jovens, ele também era uma constante, Railson. O quanto que o Papa Francisco conseguia atrair os mais jovens para a Igreja, nesse discurso sempre muito próximo aos fiéis. Aproveitando ainda esse gancho do Carlo, me perdoe voltar, no Jubileu dos Jovens, na sequência, vem o Jubileu dos Missionários Digitais, da Missão Digital. Então, também por isso o meu palpite aí para que a canonização de Carlo fique para esse jubileu, junto aos jovens e junto aos missionários digitais. Aliás, era um questionamento que se fazia. Será que Carlo vai ser canonizado no Jubileu dos Jovens ou no Jubileu dos Missionários Digitais? Francisco foi lá, surpreendeu, colocou com os adolescentes, mas por ocasião da sua Páscoa, provavelmente vai ficar ali entre o Jubileu dos Jovens e o Jubileu da Missão Digital. Francisco esteve à frente da Jornada do Rio em 2013, a Jornada de Cracóvia em 2016, a Cidade do Panamá em 2019 e, por último, em Lisboa, 4 Jornadas Mundiais da Juventude, que é este evento criado pelo Papa João Paulo II, ele que muito próximo dos jovens
E João Paulo II se aproximou e criou a Jornada Mundial no ano jubilar, Carol, muito interessante a gente fazer esse resgate histórico. Era o ano jubilar de 1983 e dentro dessas peregrinações ele recebeu em Roma uma peregrinação de jovens e aquilo despertou, chamou a atenção dele para que ele criasse mais tarde a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu primeiro em Roma. A primeira vez que saiu de Roma foi em 1987, quando foi para Buenos Aires. Francisco, então, 4 vezes à frente da Jornada Mundial e no seu discurso, na última, em Lisboa, aquela mensagem, uma igreja aberta para todos, todos, todos. Ele enfatizava essa dimensão. Ah, mas esse... Não. Todos, 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 enfatizou. E foi muito, muito bom. Eu estava presente na Jornada de Lisboa e foi um momento muito emocionante. E quando Francisco fala da juventude, no sínodo de 2018, além das jornadas, ele dedicou um sínodo voltado para os jovens. E esse sínodo produziu como fruto uma exortação apostólica chamada Christus Vivit. E neste texto ele fala da pluralidade da juventude. Então, não se falar apenas juventude, mas juventudes. Francisco, dentro desse método do ver, iluminar e agir, entendia que os jovens eles não formam um bloco único, as jovens que estão ali permeados de diversas realidades, da dimensão socioeconômica, sociopolítica, da dimensão, enfim, da sua cultura, da arte, e que nós precisamos entender essa pluralidade, caso contrário, nós só iremos falar para os jovens que já estão dentro ali do nosso rebanho, das nossas cercanias eclesiais. Enquanto conversamos com Railson Araújo, a imagem ao vivo no canto esquerdo do seu vídeo, justamente do cortejo fúnebre, que vem passando, Diego Pavão, inclusive por alguns pontos muito conhecidos de Roma. É mesmo, a gente viu agora o cortejo passando em frente ao monumento Vittorio Emanuele, um ponto importante de Roma, inaugurado em 1911, é dedicado ao rei da Itália que promoveu, rei Vittorio Emanuele, que promoveu a reunificação da Itália, um ponto turístico bem movimentado de Roma. E a gente consegue ver ali no fundo agora o Coliseu. Na imagem do canto esquerdo da tela, a gente consegue ver ali parte das ruínas do Coliseu, que também fica próximo ali ao Fórum Romano. Outro ponto de muito movimento. A gente vê também, Carol, que esse cortejo é feito com um papamóvel adaptado. É o papamóvel, de fato, que o Papa Francisco usava algumas vezes, costumava usar. Existe essa plataforma com esse teto de vidro fortemente blindado atrás, só que ele foi adaptado para caber o caixão do Papa Francisco. Então, ele está sendo usado nesse cortejo, é algo que a gente não esperava isso. A gente imaginava que seria um outro tipo de carro fúnebre usado, mas o que a gente consegue ver de fato é que é o papamóvel, só que adaptado para essa função fúnebre, Carol. Ineditismos que acompanhamos nesse funeral, nessa despedida ao Papa Francisco, e ali ao fundo a gente consegue visualizar já o Coliseu. Seguindo, portanto, todo o cronograma, o roteiro divulgado pelo Vaticano, a expectativa é de que o cortejo encerre por volta de 8 horas da manhã, horário de Brasília, com destaque que o sepultamento não será transmitido. Acompanharemos apenas a chegada do caixão na porta central da Basílica de Santa Maria Maggiore, que é justamente essa basílica que você vê já nas imagens ao vivo no canto direito do vídeo. A chegada e a entrada nessa basílica vão marcar a última vez que o público poderá acompanhar o caixão do Papa Francisco. Embora o sepultamento não seja transmitido ao vivo, um terço vai ser realizado em frente à Basílica, que estará aberta à visitação a partir da manhã de domingo. Também é quando os cardeais devem visitar o túmulo do Papa Francisco. Destaque mais uma vez para o cortejo fúnebre com esse papamóvel adaptado para levar o corpo de Francisco. E olha que imagem que temos, hein? Imagem que chega agora para você ligado aqui na CNN Brasil. O momento em que o caixão que leva o corpo do Papa Francisco passa em frente ao Coliseu. Uma multidão que se concentra no local, homenageando o pontífice, marcando ali a despedida a Francisco. Imagem, Diego Pavão. Lá atrás a gente consegue ver também as ruínas do Fórum Romano, que é esse monumento
que fica logo ao lado do Coliseu. Quem visita o Coliseu geralmente visita o Fórum na sequência ou vice-versa, mas é outro ponto turístico importante de Roma. A gente via aquela outra imagem ali, Carol, da Basílica de Santa Maria Maggiore, a gente já via ali a plataforma preparada para o caixão ser recebido, uma plataforma vermelha que vai ser levantada até dentro da Basílica. Para esse sepultamento, como você disse, não vai ser transmitido ao público, essa vai ser uma parte bem privada da cerimônia. E só que a gente sabe que ele vai ser sepultado hoje e a previsão é que amanhã as pessoas já possam visitar esse túmulo. E agora, então, a gente continua vendo a imagem Coliseu ao fundo e também o Fórum Romano, passando por pontos turísticos bem marcantes da cidade de Roma. Mais cedo passou em frente ao monumento Vittorio Emanuele, que também reúne muitas pessoas, muitos turistas na capital italiana. Chegamos já ao trecho final desse cortejo fúnebre. As imagens ao vivo que você acompanha, repito, para você ligado aqui na programação da CNN Brasil, no canto direito do seu vídeo, já é toda a preparação feita na Basílica de Santa Maria Maggiore para receber o caixão que leva o corpo de Francisco. No canto esquerdo do seu vídeo são as imagens desse cortejo que percorre agora as ruas de Roma. E aí, Railson, destacamos o veículo utilizado, esse papamóvel adaptado para levar o caixão. O papamóvel, que é o nome desse veículo informal que o Papa usa em suas aparições públicas e que garante, inclusive, esse contato com os fiéis. Ele foi adaptado ao longo dos anos para dar visibilidade ao pontífice durante suas aparições, quando conversa com o público. Isso, ele tem a sua origem na década de 30 com o Papa Pio XI e ele, conforme com os avanços da globalização e essa presença dos fiéis cada vez mais presentes em Roma, não só os fiéis da própria Itália, da Europa, o Papa, ele cada vez mais, claro, sempre foi respeitado. Quem não quer ver o Papa tem até a máxima, como ir a Roma e não ver o Papa. Então o papamóvel foi essa solução aí encontrada para que mais pessoas pudessem ver o Papa e receber a sua bênção, ter ali um contato mais próximo. Depois do atentado ali na década de 80 contra o Papa João Paulo II, ele passou por um processo de mudança. Então a gente se lembra, por exemplo, quando Bento XVI veio ao Brasil, ele usou um papamóvel todo fechado, né? Quando ele andou, inclusive, aqui na cidade de São Paulo, visitou o Mosteiro de São Bento, visitou a Catedral da Sé, depois foi para Aparecida, onde ocorreu a Assembleia do CELAM. E quando o Francisco veio em 2013, também tinha essa discussão se o papamóvel estaria aberto ou fechado, e ele pediu para que fosse aberto, e que bom, e foi assim que ele pôde receber camisetas e bandeiras do Brasil, da Argentina, entre outras. Essa é uma das últimas avenidas pelas quais passará esse cortejo, essa avenida arborizada, que leva à Basílica de Santa Maria Maggiore, uma das 4 basílicas papais em Roma e também compreendendo o território do Vaticano, onde ocorrerá o sepultamento. O caixão que vai ser recebido por um grupo de imigrantes, pessoas trans, também presidiários, foi um pedido também do Papa Francisco. O que acompanhamos, Railson, nas últimas horas foi um velório, uma despedida, um funeral do jeito que Francisco queria. Sim, sem dúvida. Esse rito, ele, como já comentei, né, foi revisitado. Eu só estou impressionado com a velocidade aí do papamóvel. Eu acho que ele está passando um pouco rápido para os fiéis. Claro que eles já se sentem talvez muito gratos, né, por essa oportunidade de última despedida, mas penso que o Francisco gostaria que ele passasse talvez um pouco mais devagar. Mas entendemos o rito e, como foi comentado, o Márcio lembrou isso, a celebração demorou um pouco mais. Foi um pouco mais extensa. Foi um pouco mais extensa. Na verdade, ela demorou um pouco para começar, mas também, né, toda essa questão, as autoridades, o colégio cardinalício, toda uma estrutura, uma dimensão que não é simples, né? Diferente de fosse uma celebração dentro da Basílica de São Pedro, que teria duração
de 1h15, talvez, né? Uma celebração 2h10. convencional. 2h10, De celebração que a gente teve lá na Praça São Pedro. A gente recebeu a informação de que durou 2h10 essa celebração com 250 mil pessoas. O Vaticano, inclusive, acaba de atualizar aquela quantidade de pessoas. Antes se falava em 200 mil e agora se fala em 250 mil pessoas. Claro, mais milhares de pessoas nas ruas de Roma. A gente falava do Papa móvel, mas também o Papa optava por um meio de transporte até mais simples, vamos dizer. Ele usava muito aquele Fiat Cinquecento, que na Itália é considerado um carro bem popular, um carro pequeno, de 2 portas. Inclusive, uma das últimas aparições dele, quando ele foi ao presídio para o lava-pés da Páscoa, ele apareceu ali sentado no banco da frente de um carro Fiat Cinquecento, Fiat 500, né, como a gente chama aqui no Brasil. Um carro relativamente simples, popular na Itália. E fazia também esses deslocamentos com esses carros e também usava o Papa móvel, ficava naquela parte de trás, que é aquele vidro de cima que a gente vê, que é fortemente blindado. Agora, eu acho que a gente já tem o corpo se aproximando da Basílica de Santa Maria Maggiore. E já era possível perceber até devido à quantidade de pessoas, a aglomeração que se forma nas ruas do entorno da Basílica de Santa Maria Maggiore. E agora sim, a imagem ao vivo no canto esquerdo do seu vídeo é possível já visualizar o Papa móvel se aproximando. É uma imagem feita da área interna da Basílica e aí a chegada do caixão que traz o corpo do Papa Francisco.